Então eu vou ler aqui Tiago capítulo 1, verso 1, diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois saibam que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Fecha seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós estaremos ministrando, Senhor, a Tua palavra, Pai, que nós cremos que veio, Pai, inspirada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E como o apóstolo Paulo disse, Senhor, nós não queremos palavras de sabedoria humana, Senhor, não precisamos disso, Pai, mas nós queremos a revelação do Teu Espírito para os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, ministrar na nossa alma tão agitada, Senhor, com as coisas dessa terra e dessa vida. Venha acalmar, Senhor, a nossa alma, aquietar a nossa alma pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos receber nessa noite, Senhor, uma carga sobrenatural de paz. Uma carga, Senhor, sobrenatural, Senhor, de tranquilidade, Senhor, de bênçãos, Pai. Uma carga sobrenatural de bálsamo, de alegria, Senhor. Acalma, Senhor, a nossa alma pelo Teu poder, aquieta a nossa alma, para que nós possamos ouvir o Teu Espírito, Senhor. Que possamos viver aqui, Senhor, como peregrinos nessa terra, que possamos viver aqui nessa terra verdadeiramente como embaixadores de Cristo, Senhor. Passando sim pelas aflições, mas descansando, Senhor, nos Teus braços, Pai. Ministra em nós, Senhor, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, que já está aqui, continue à vontade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode se assentar, querido, aleluia. O apóstolo, o Tiago aqui, esse Tiago que escreve esse livro, ele é o irmão de Jesus, não é o Tiago, o outro Tiago, ele é o irmão de Jesus. E eu fico imaginando, né, porque ele cresceu, ele é irmão de Jesus mesmo, irmão de sangue. Ele cresceu junto com a Maria ali, criado com a Maria, com José, brincando com as ferramentas lá da marcenaria. E aí de repente, Jesus é revelado como o Cristo. Tudo bem que ele já sabia que Jesus não nasceu normal, porque ele veio lá, né, de um milagre, da ação do Espírito Santo, não foi do sexo de homem com mulher, do José com a Maria. O Espírito Santo colocou ele ali no ventre da Maria. E Tiago devia saber alguma coisa assim, mas ele, até então, até a ressurreição, interessante, o Tiago era incrédulo. Você vê pelo contexto bíblico que o Tiago andava ali, mas ele ainda tinha um pezinho atrás. Jesus era o profeta da casa, mas aí na ressurreição ele é impactado pelo poder de Deus e ele se converte a Cristo, não mais ao irmão dele, mas a Cristo. E quando ele escreve essa carta aqui, ele já é um homem transformado, ele já é um servo do Deus Altíssimo, como ele mesmo coloca aqui. Escravo, algumas versões diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe importante é que a humildade do Tiago é impressionante. Que eu fico imaginando nos dias de hoje, se o Tiago, irmão de Jesus, mesmo convertido, se fosse nos dias de hoje, imagina ele ia falar: Jesus, vem aqui vamos tirar uma selfie que eu preciso postar aqui no meu Instagram, porque vai dar muitos views aqui. Qualquer ser humano usaria isso como uma ferramenta de se tornar popular. Mas o Tiago não. Olha como ele se anuncia aqui: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca, ele entendeu realmente
que aquele irmãozinho dele, que cresceu com ele, que brincava com ele, que brigava com ele, aquele irmãozinho dele deixou de ser um irmãozinho dele. Ele era o Senhor agora. Como que você vê Jesus Cristo, queridos? Nós não temos a experiência de viver com Ele fisicamente em casa, mas nós temos a experiência de viver talvez um Jesus religioso, da religião, talvez um personagem religioso, talvez alguém que a gente já sabe dos feitos da história, sabe tudo que Ele fez, sabe da cruz, sabe dos detalhes, mas será que a gente vê Jesus mesmo, em todo tempo, a todo tempo, como o Cristo, revelado como Cristo, que morreu por nós, com todo o poder, que deixou a glória dele para vir viver aqui como ser humano, se tornar irmão aqui do Tiago, mas que em algum momento, ele foi revelado como o Cristo. É assim que ele espera que a gente veja ele, queridos. E aí o Tiago continua dizendo aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, e é bem estranho isso, motivo de grande alegria, sempre que vocês passarem por provação, outras versões falam tribulação, mas ele dá uma dica aqui do porquê que ele fala que nós temos que ter essa alegria. Ele diz assim: pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, na tribulação, nós damos oportunidade para que a nossa fé provada gere perseverança. A nossa perseverança cresce, ok? E aí ele diz assim: é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Sabe o que isso significa, queridos? Às vezes nós temos um ano de evangelho, um ano de relacionamento com Cristo, ou talvez 50 anos de relacionamento com Cristo, ou até mais que isso. E isso, na verdade, não significa quase nada. Significa muito pouco. Porque se você tiver 50 anos de evangelho, ou 6 meses, e se você não tiver com a sua perseverança desenvolvida, você não é maduro. O que nos faz maduros não é o tempo de evangelho, não é o quanto nós já trabalhamos em um ministério. O que nos faz maduros é a nossa perseverança no meio da tribulação. Quando no meio da tribulação nós nos mantemos firmes na fé, ou ainda que a gente caia, o que é normal, aquela tribulação nos afronta, ela abala, ela nos deixa preocupados, mas quando nós conseguimos, através da palavra de Deus, nos levantar, na nossa perseverança é trabalhada, então nós nos tornamos maduros, não por causa de tempo do ministério, não por causa de tantos feitos na igreja, mas porque a nossa fé foi provada, e nós nos tornamos maduros. E o apóstolo Paulo ratifica isso, ele diz assim, no livro de Romanos, capítulo 5, ele fala assim: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que interessante, queridos, não há maturidade espiritual sem passar por provação. A nossa maturidade, ela é formada, a nossa maturidade é alcançada. Interessantíssimo isso. Nós precisamos estudar a palavra, precisamos fazer tudo o que nós fazemos. Mas o que valida a nossa maturidade espiritual é o passar pelas provações com perseverança. A perseverança. Que às vezes nós deixamos assim, tem que ser perseverante, tem que perseverar. Nós sabemos, sim, tem que perseverar. Tem que ter esperança, sim, tem que ter esperança.
Mas é muito mais do que isso. A perseverança, ela confirma, ela valida a nossa maturidade espiritual. Talvez entre nós aqui, na sociedade, na igreja, a gente vai ver uma pessoa espiritual se a gente vê ela fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, o Tony, acho que o Tony é maduro espiritual, porque está lá pregando, é isso, aquilo, né? O fulano é maduro, porque ele faz isso, faz aquilo. Essa é a nossa forma de enxergar. Quando Deus olha para nós, Ele olha no meio das provações que nós passamos, se a nossa perseverança foi aprovada. E quando nós somos aprovados, queridos, nós nos tornamos maduros na fé. Você recebe uma patente espiritual, que ninguém vê, mas o mundo espiritual sabe. Aquela patente espiritual de aprovado, de maduro, porque passou pela prova, passou pelo fogo, passou pela tribulação, passou pela aflição, mas saiu perseverante, fortalecido. Aquela provação trouxe fruto para a tua vida. Nós não gostamos de provação, eu não gosto, não quero. Se eu puder escolher, eu digo que não quero. Se o próprio Jesus fez isso, quem sou eu para falar que eu não tenho problema com provação? Claro que eu tenho problema, tenho muito problema, não gosto não, eu não quero. Jesus disse: Pai, eu estou aqui transpirando sangue de aflição, a aflição está doendo, e se for possível, afasta de mim esse cálice, está pesado, mas seja feita a tua vontade. Nós não queremos provação não, queridos, mas a provação vem, e às vezes Deus permite ela vir, porque Ele quer a nossa maturidade, Ele quer ver o nosso crescimento. Quando nós estamos passando, quando nós somos aprovados, nós deixamos de ver essa palavra esperança que é gerada pela perseverança, como nós lemos aqui do apóstolo Paulo, que trabalha nosso caráter. Essa esperança deixa de ser um substantivo, ela passa a ser um verbo, porque a gente começa a praticar a esperança, a gente começa a esperançar, se torna algo prático da nossa vida. Os problemas vêm, mas a gente olha ele pelo filtro da palavra, pelo filtro da fé, e isso nos mantém em pé, e nos leva a ser perseverante. Mas eu fico pensando que, porque quando vem a provação e a tribulação, crentes de 50 anos, ou de 1 ano, ou de tanto, não importa, sempre nós questionamos a Deus e falamos: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso com seus filhos? Por que o Senhor permite isso com um filho seu? Por que está acontecendo isso? Eu já ouvi frases como: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente ainda se julga pessoas boas, né? E eu fico imaginando, né? Isso que eu vou dizer não é bíblico não, está dentro do contexto bíblico, mas não, é um pensamento meu, pessoal aqui. Como o apóstolo Paulo disse, agora não sou eu falando aqui. Eu imagino Deus respondendo assim: filho, eu estou respondendo suas orações. Você pediu, quando naquele bom dia que você estava lá no louvor, e você estava cheio de fé, e você estava ali comigo, você falou: Senhor, eu quero mais fé. Eu estou trabalhando nisso. Aquele dia você pediu: Senhor, eu preciso de maturidade espiritual. Estou trabalhando nisso, filho. Você pediu: eu quero ser mais parecido com Cristo, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu ouvi, filho, o que você falou, e eu estou trabalhando isso em você. Quando você clamou: Pai, conserta meu casamento, conserta minha casa, conserta o meu caráter. Estou trabalhando nisso, filho. Se você imaginou que eu ia estalar os dedos e a sua vida ia ser transformada, filho, você se enganou. Você está assistindo muito Netflix e lendo pouco a Bíblia. Eu nunca prometi isso. A forma de Deus edificar a nossa fé, a forma de Deus construir a nossa maturidade espiritual, a forma de Deus nos aproximar dEle, a forma de Deus nos
fazer crescer o nosso caráter é através da tribulação, através das aflições. É ali que nós nos aproximamos mais de Deus. É ali que nós nos rendemos a Deus. E o problema de tudo isso, queridos, eu quero falar trabalhar a nossa perspectiva. Mas o principal dessa mensagem hoje não é falar do problema e da tribulação, mas como nós saímos disso. Qual o caminho para essa perseverança? E o maior problema que nós temos nesses momentos de tribulação e de aflições da vida é a nossa alma. A nossa alma é o fator mais complicador que há em tudo isso. Porque o que causa esses problemas não é o nosso corpo, não é o nosso espírito, é a nossa alma. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O Espírito é o centro que se conecta com o Espírito Santo, que fala e ouve o Espírito Santo. E o nosso corpo é a casca, que veio do pó e quando a gente morrer aqui vai voltar para o pó. Mas a nossa alma é chata, a nossa alma reclama, a nossa alma fica desesperada, a nossa alma fica gritando. Ela tira a nossa fé, ela quer roubar, ela é preocupada. A alma representa o velho homem. A alma está sempre dizendo, colocando os problemas e os cenários. A alma trabalha ao contrário àquele verso que diz que nós vivemos por fé e não por vista. A alma vive por vista e não por fé. E a Bíblia ensina a gente a trabalhar isso. O rei Davi passou por muitas aflições e considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele brigava muito com a alma e ele dizia: ó, minha alma, por que está tão abatida? Por que está tão aflita? Por que está tão triste, minha alma? Espere em Deus. A alma dele, ela atrapalhava ele, deixava ele aflito. Refletia no corpo dele e em tudo mais. A nossa alma, ela se agita com as pressões, com as aflições, com tudo isso. E há momentos que, se a gente se deixa levar por essa alma, queridos, se a gente dá ouvidos à alma e se a gente não aquieta a alma, começa a dar tremedeira, começa a dar suor, a gente começa a suar frio, começa a tremer. E se a gente não trabalhar isso vai desenvolvendo para o pânico. Chega ao ponto do pânico. O pânico é o ponto em que a alma não tem mais, você não controla mais a alma. Quem está mandando absolutamente é a alma. Ela manda e não pede mais. E a gente fica em pânico já por causa das situações da vida, as aflições normais da vida. E como eu gostaria de colocar de forma prática para a gente entender esse nosso relacionamento com a alma, eu vou chamar aqui a Karen Reina. Cadê a Karen? A Karen vai representar a minha alma aqui. Boa noite, minha alma. O que a gente vai representar aqui é uma dinâmica, só para a gente entender como é que funciona isso. Você vai ver, eu creio que você vai se identificar nisso. E você vai aprender a trabalhar com a tua alma. Amém? Então, minha alma, por que você está tão abatida? Por que você está tão aflita? Ai, olha, eu te falo toda hora, nossa situação está mais do que difícil. Você já viu a quantidade de boleto que a gente tem que pagar? Tá bom, alma, tudo bem. Eu já percebi que você está começando a ficar daquele jeito. Mas eu sei como trabalhar com você porque eu te conheço. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pedir um hambúrguer, uma batata frita e você vai se acalmar, pode ser? Não. Desde quando um hambúrguer e uma batata frita? Calma. Eu esqueci, minha alma é nutricionista. Vou ter que pedir uma sopa de lentilha. E por falar nisso, o senhor deveria fazer mais exercícios? Alma, os exercícios eu vou começar a partir do dia 2 de janeiro. Mas eu preciso, alma, que você se acalme. Porque está afetando o meu corpo, tá? Eu não aguento mais, você precisa se acalmar. Isso não ajuda, essa sua aflição, ela não ajuda em nada. Essa sua aflição, ela atrapalha, ela tira a minha fé. Você pode ter fé, e eu até também tenho fé.
Mas quando a gente vê as coisas acontecendo e vão vindo problemas e a situação não chega, você tem que tomar uma atitude, você precisa fazer algo. Tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que se envolver em outro projeto, não sei, você precisa fazer alguma coisa. Tá bom, Alma, tudo bem, mas a Bíblia diz e nos orienta que nós temos que esperar em Deus, nós temos que esperar no Senhor. A Bíblia diz que nós temos que esperar no Senhor. Não adianta a nossa agitação, não adianta a nossa obstinação de querer fazer, e a gente vai se perdendo nisso. Eu não quero seguir esse caminho, Alma, eu quero seguir o caminho de Deus. Você precisa se acalmar. Olha, desculpa, mas não dá para ficar parado esperando. Você já viu amanhã a conta que vai cair? Não tem dinheiro na sua conta. Como que você vai pagar a escola dos seus filhos? Como você vai pagar o mercado desse mês? Calma, Alma. O que você vai fazer? Calma. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Nós temos que ver o hoje. Vamos pensar no hoje. Nós temos comida para hoje. Nós temos saúde para hoje. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Amanhã é outro dia. Tudo bem, amanhã é outro dia. Agora, por falar em saúde, você me fez lembrar algo. Você fez aquele exame, lembra daquele exame onde apontou que você pode ter um problema, onde você pode ter alguma coisa mais séria e você não está nem se preocupando? Alma, aquele exame pode dizer que eu estou doente, pode dizer que eu não estou doente, não saiu o resultado, calma. Olha, desculpa, mas eu olhei o Google, eu andei dando umas bugadas o Google. E eu vi que isso pode ser uma coisa muito grave mesmo. Eu estou muito preocupado com você. Alma, Jesus morreu na cruz, e na morte de cruz, as nossas enfermidades foram vencidas. A minha fé está em Cristo, não está no resultado do exame. Eu vou pedir para os irmãos orarem, eu vou conversar com o pastor, eu vou fazer qualquer coisa, vivendo pela fé. Vou seguir a orientação dos médicos, mas eu não quero ficar preocupado com isso. Se eu ficar preocupado com isso agora, pelo resultado do que o Google está dizendo, eu vou piorar essa situação, vou ficar louco, cada vez mais doente. Não dá para ficar parado esperando. Não dá para ficar parado esperando. Você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer exercício, você tem que mudar seus hábitos. Você precisa cuidar. Para, Alma, para, Alma. Eu não consigo pensar. Para. Eu não consigo pensar. Eu estou dando mau testemunho, eu estou ficando maluco, eu estou andando perdido. Queridos, quem se identificou aqui com a Alma? Ela fez o papel da minha. A nossa alma, ela fica gritando, queridos. E sabe o que acontece quando nós estamos assim? Primeiro, nós desonramos a Jesus, nós desonramos a Deus, porque as pessoas que estão ao nosso redor, e quando está tudo bem, a gente fala, não, você precisa acreditar, está passando por aflições, você precisa crer em Jesus, você precisa, deixa eu fazer uma oração por você, você precisa crer em Cristo. E aí, de repente, aquela pessoa olha para a gente, vê a gente desesperado, aflito, pedindo ajuda, para quem não conhece a palavra, enfim. Nós damos mau testemunho, queridos. Como tem sido o nosso testemunho no meio das nossas tribulações e aflições? Efésios diz que o nosso equilíbrio seja conhecido diante de todos, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor da sua aflição e do momento que você está passando na vida. Seja as suas petições conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças. E Cristo guardará o seu coração e a sua mente. Nós precisamos aprender, queridos, a fazer a nossa alma calar a boca e ficar quieta. Qual que é a nossa posição diante de Cristo? Nós cremos que a gente fica avaliando se Ele pode ou se Ele não pode curar, se Ele pode ou não pode abrir aquela porta, se Ele pode ou não pode fazer aquele milagre, ou a gente se quebranta aos pés de Cristo, reconhecendo a nossa miséria e a grandeza do poder dEle. Porque a nossa alma, ela quer ficar brigando com o poder de Cristo, ela quer ficar avaliando se Cristo tem poder ou não.
A nossa alma quer ficar tentando identificar qual vai ser a saída que Deus vai dar. Vai ser através dessa situação? Aí não acontece. Não, agora Deus vai usar o fulano. Não acontece. Não, mas agora eu vou ter uma reunião que vai resolver tudo. E não resolve nada. Porque a nossa alma fica avaliando qual é o caminho que Deus vai usar. E isso coloca, nós, sem perceber, nós estamos colocando em xeque o poder de Deus. Quando Deus diz, descansa, confia em mim, eu vou te mostrar a saída, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu estou com você em todo o tempo, 1000 cairão à sua direita, 10.000 do outro lado, e você não será atingido. A nossa alma precisa ouvir a palavra de Deus, queridos. E quem que nós somos diante de Jesus? Nós somos espectadores do reino, que fica olhando um milagre acontecer ali, outro aqui, uma palavra boa, uma palavra ruim, um culto bom, um culto mais ou menos. Somos espectadores ou nós somos apaixonados por Cristo, que vive com o Espírito Santo, com a alma rendida aos pés da cruz, que vive pelo poder do Espírito Santo, que tem sim os altos e baixos, porque fazem parte, nós temos sangue correndo nas veias, e as aflições, as tribulações nos entristecem sim, abalam sim. Ninguém é tão forte a ponto de receber uma tribulação e ficar tranquilo, ela abala. Mas em seguida, o próximo passo, a segunda fase, depois de receber a aflição, pode ser você deixar a sua alma começar a gritar com você, ou pode ser você se render aos pés da cruz e esperar o Senhor ministrar na tua vida e te dar saída. Viver a cada dia o seu mal, descansar no Senhor. O que nos traz segurança, queridos, não são as coisas, não é o que nos traz segurança. Não são as contas pagas, não é muito dinheiro, não é a saúde, não é o casamento, está tudo bem. O que nos traz segurança é a gente estar seguro na palavra de Deus, firmados na rocha, firmados na palavra de Deus. Nós tentamos às vezes negociar com a alma, as pessoas tentam conseguir aquietar a alma, com hambúrguer e batata frita, com pizza, com comida, com dinheiro, com adultério, com compras, com passeios, com prazeres da vida. Quando você faz isso, você está fortalecendo ainda mais a sua alma. Você está mal educando a sua alma. Porque essas coisas não vão resolver o problema. O vazio vai continuar lá. Elas vão resolver momentaneamente, com pequenos momentos de alegria, mas em seguida vem a aflição. Novamente, o que resolve é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Aquela passagem do rico insensato diz assim, que ele era um homem muito rico, ele tinha muitos celeiros, mas ele tinha muita riqueza, teve muito lucro, muito lucro. E aí ele disse assim, bom, eu vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir um celeiro muito grande, e vou colocar toda a minha riqueza lá dentro. E aí eu vou dizer para minha alma, olha só, aí eu vou dizer para minha alma, alma, descansa, come, bebe, porque você está em segurança. E aí Jesus diz assim, e a resposta de Deus para ele foi, louco. A própria Bíblia diz que nós não devemos chamar ninguém de louco, ela usa uma palavra chamada raca, que é louco. Não, somos amaldiçoados quando usamos essa palavra se referindo a alguém, mas o próprio Deus nesse contexto chama o rico insensato de louco. Ainda essa noite pedirão a sua alma. Não agrada a Deus, queridos, quando a nossa fé está baseada nas coisas, quando a nossa fé está firmada se as contas estão pagas, se o saldo da conta está alto, se a saúde está bem, se o casamento está bem. Essa segurança é uma segurança mentirosa, é uma segurança firmada na areia, e qualquer vento que vier e derrubar, você é destruído, você cai.
Agora, quando a sua segurança está independente dessas coisas, está na sua mão ou não, independente da fase de vida, você está firmado na palavra, firmado na rocha, firmado em Jesus Cristo. Então você é como o Monte Sião que não se abala e permanece para sempre. Para de buscar respostas em outros lugares e em outras coisas. Deus pode falar como Ele quiser, Deus fala do jeito que Ele quer, com qualquer um. Deus não está dentro de uma caixinha, Ele fala como Ele quiser. Mas a maneira mais comum de Deus falar com a gente, queridos, é através da palavra de Deus. É a maneira mais prática, mais comum que Deus fala com a gente. A palavra de Deus fala com a gente, ela é viva. A palavra é o poder do Evangelho. Hebreus capítulo 4 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Olha só aonde entra a palavra: penetrando entre a alma e o espírito, entre as juntas e medula, e olha só, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra, quando entra no teu coração, ela traz luz para dentro e ela mostra para você mesmo onde é que está o erro. Você está perturbado, está frio, está sem sentir a presença de Deus, ou você está entrando por um caminho terrível, você não consegue sair do pecado. A palavra de Deus é a luz que te mostra o que está acontecendo. Ela traz a luz para você, ela desabrocha dentro de você a verdade de Deus. Você coloca o Espírito Santo em ação dentro da tua vida, dentro de você, quando você permite a palavra de Deus entrar. Na oração, quando nós estamos orando, nós falamos com Deus. Quando você está lendo a palavra, Deus fala com você. Quando estamos orando, nós falamos a Deus. Quando nós lemos a palavra, nós ouvimos a Deus. As suas respostas, as respostas que você está esperando de Deus, a resposta das suas orações estão na palavra. Busque na palavra e você vai ver saltar versículos no meio do nada, de um texto que você está lendo, que às vezes nem está no contexto do que você está vivendo, mas de repente um versículo salta aos seus olhos, e você vai ter convicção que é a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Aquieta a sua alma, queridos. Mergulha na palavra de Deus. A ansiedade, a aflição, a obstinação, o ativismo, essas coisas tiram você da palavra. A tribulação passa, a aflição passa, ela é momentânea. Às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos, mas ela passa, ela não é para sempre. E outra coisa, para a eternidade também ela não vai, ela não entra na eternidade, é só aqui. Se firme na palavra. Olha o que 1 Pedro diz assim: depois de passar pelas tribulações, você ouvirá o Senhor dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. A fé de vocês é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Investe tempo com Deus, queridos. Investe tempo com Deus. Nós estamos em uma geração aqui no Brasil, que o Brasil despertou para investimento em ações, investimento no mercado de ações. E aí todo mundo preocupado, e a bolsa subiu, a bolsa desceu, e agora a crise, vamos investir aqui, vamos investir ali. E o quanto a gente investe na nossa paz, o quanto a gente investe no nosso equilíbrio emocional, o quanto a gente investe em nós, o quanto a gente investe nas coisas eternas. Investe, queridos, investe tempo com Deus, é o melhor investimento que você pode ter. Jesus disse que um comerciante encontrou uma pérola,
E aquela pérola brilhou os olhos dele de uma forma que ele vendeu tudo que ele tinha. E ele foi lá, comprou aquele terreno para ficar com aquela pérola. Isso é o reino de Deus. Isso é Jesus Cristo na tua vida. Nada mais pode ser tão importante quanto Ele. Nada pode chegar perto dele. Quanto tempo você tem investido do seu dia com Deus? Verdadeiramente, responde para você mesmo. Quanto tempo da sua vida você tem investido você e Ele? A oração aqui no culto é maravilhosa, proveitosa. A oração com a esposa, com a família é necessária. A oração com os filhos, ela quebra barreiras. Mas o seu tempo com Deus, o seu tempo de intimidade com Deus, que é construído ao longo do tempo. Se for a sua primeira vez orar, talvez você vai achar que está falando com as paredes, mas persevera, e você vai ver o céu se abrindo sobre a tua cabeça, e a glória de Deus descendo até você. Persevera, porque a melhor e maior e mais poderosa oração que tem, é quando você está prostrado, com o seu coração aquietado, aos pés da cruz, chorando, rasgando o seu coração. Aquele lugar sim, ali diante de Cristo, você pode deixar a sua alma à vontade, porque ela não vai conseguir, ela vai se calar diante da presença de Deus. Ali você pode deixar a sua alma à vontade, prostrado aos pés da cruz, porque ela vai começar a falar, e uma palavra do Espírito Santo quebra toda a autoridade da alma. Aleluia. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e contrito. Ele resgata os de espírito oprimido. Ministra sobre a sua alma, meu irmão. Ministra sobre a sua alma agora. Ela vai se aquietar, busca a sua intimidade. Vamos ficar de pé. Eu quero ministrar sobre você. Eu vou ministrar sobre a sua alma, mas eu gostaria que você ministrasse sobre a sua alma agora. Eu vou te pedir para que você, nesse momento, tenta enxergar a sua alma agitada. A sua alma está agitada. A alma está agitada, preocupada com o mês que vem, preocupada com daqui a 2 meses, preocupada com as contas, com a saúde, preocupada com os filhos, preocupada com o casamento, preocupada com tanta coisa. É a hora de você aquietar a tua alma pela palavra de Deus. Quando você parar, queridos, quando você parar diante do Senhor, prostrado ali aos pés da cruz, naquele momento que a sua alma começar a querer ficar agitada, ela vai ouvir o Senhor dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Volte, minha alma, volte a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza onde jamais serei abalado. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir fruto. Fala com a tua alma, meu irmão. Esperei com paciência pelo Senhor.
E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes e nem dos que se desviam para a mentira. Alegrem-se, alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. A chuva de outubro voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. Aleluia. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. Aleluia. Fui jovem e agora sou velho. Nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Aleluia. Traga à mente, meu irmão, o que te traz esperança. Traz à mente o que te traz esperança. O seu Deus é fiel. O seu Deus é presente sobre a tua vida. Nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de angústia, o seu Deus está lá com você. Lá no seu quarto, lá na sua casa, naquele lugar. E a partir de hoje, em nome de Jesus, nós profetizamos que aquele lugar de desespero se torna um lugar de presença de Deus. Aquele lugar de choro e de desespero se torna um lugar de presença de Deus e de alegria. Aquele lugar de pânico se torna um lugar de graça de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Aleluia. A prova vem, meu irmão. As provas vêm. As provas vão. As tribulações vêm, as tribulações vão. Mas nós permanecemos no Senhor. Aleluia. Santo, poderoso, vem, Senhor. Ministra sobre a tua igreja, Pai. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Derrama seu coração aos pés do Senhor agora, queridos. Depender é como viver perigosamente. Ensina para a tua alma agora quem é que manda. Ensina para a tua alma quem está no controle da tua vida. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ouça a voz do Senhor, meu irmão. Ela vai acalmar a tua alma. Ela vai te colocar no caminho do Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. E
você estará ao meu lado, Aleluia. me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Aleluia. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Atraia no Só Senhor. assim eu não me sinto só. Não podemos ficar só, Senhor. Atraia no Senhor. Chama para perto, Senhor. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele te mostrará o caminho que deve seguir. Aleluia, Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas, Senhor. Nós entregamos a Ti agora, Pai, as aflições que nós temos passado nesse tempo. Nós entregamos as tribulações, as provações. E nós pedimos que o Senhor nos atraia a Ti, Senhor. Nos lembra que nós jamais estaremos só, que nós nunca estamos só, em nenhuma situação nós estamos só. Traz à nossa mente as coisas, Senhor, que nos trazem esperança. Alimenta, Senhor, a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Nos coloca, Senhor, atraídos pela Tua graça, pelo Teu amor. Nos coloca, Senhor, prostrados aos Teus pés, nos derramando aos Seus pés, Senhor. E que nós possamos sair desse lugar descansados, com a nossa alma aquietada. E aí sim, Senhor, nós poderemos viver essa palavra que diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o coração. Não depender mais das nossas decisões do nosso entendimento. Que nós buscaremos a Tua vontade em tudo que fizermos. E dia após dia, a cada dia, valendo para cada dia, o Senhor nos mostrará o caminho que devemos seguir. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Santo, poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Receba todo louvor e toda honra, toda glória. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus presente. O Senhor não nos abandona, Pai. As aflições são passageiras, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Tu és o nosso Deus verdadeiro. Tu és o nosso Rei verdadeiro. Nós pertencemos ao Senhor. As tribulações são passageiras. A nossa vida é eterna. O Teu Espírito está conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você pode dizer: eu te amo, Jesus. Aleluia. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, Pai. Nós te adoramos, Senhor.